Olá, estamos ao vivo pelo Facebook do Futura e na TV vamos ao ar às terças-feiras, sempre com um debate sobre os temas mais importantes da atualidade. E faltando um pouco mais de uma semana para a abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude, que esse ano será em Buenos Aires, na Argentina, surge aquela expectativa de como será o desempenho dos nossos jovens atletas. Essa versão juvenil da Olimpíada é para competidores com idade entre 15 e 18 anos, mas a torcida para eles é a mesma. A questão é que quando a competição começa, nós lembramos de como o investimento permanente influencia diretamente no resultado. E é aqui que está a largada do nosso debate. Como o Brasil tem tratado nossas promessas olímpicas, como o movimento paralímpico, que já trouxe muitas vitórias para o nosso país, está sendo desenvolvido em fase escolar. Aqui no estúdio as perguntas são lançadas aos nossos convidados. Para começar, vamos ver a preparação de um dos atletas que vai aos Jogos da Juventude. Os Jogos Olímpicos da Juventude serão realizados em Buenos Aires. A competição reúne atletas de 206 países em outubro. Santa Catarina conta com 2 representantes. Um deles é o Douglas. Eu quero melhorar minha marca mais e trazer uma medalha. A história de Douglas com o atletismo começou há pouco mais de um ano, o que foi suficiente para o atleta atingir a 5ª melhor marca das Américas na corrida de 400 metros. Cada competição que eu tô indo, tô melhorando, muito rápido. Eu treino de segunda a sexta, um pouquinho mais forte, variando os treinos de 2h30 até as 4. Para conquistar os seus objetivos, o jovem conta com o apoio e auxílio do técnico da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, Diogo Daio. Diogo dedicou a maior parte de sua vida ao esporte. Para ele, Douglas é uma das joias do esporte brasileiro. O Douglas é um atleta extremamente talentoso que surgiu, ele tem pouquíssimo tempo, os números dele são impressionantes pelo o período que ele tem de treino. Desde que ele chegou aqui, chegou cru, né? Totalmente bruto, a gente precisando lapidar tudo, ele não tinha noção de nada. E em um período de um ano ele melhorou 10 segundos numa prova de 400 metros. Mas, para estar pronto para participar das competições, o trabalho é árduo. Além de treinar o físico e a técnica, Diogo também trabalha o emocional do atleta. Porque é difícil você pegar um atleta da iniciação, que não vivenciou, nunca tinha andado de avião, por exemplo, e já está hoje entre os melhores do mundo e indo para uma competição que atletas que às vezes levam a vida inteira para atingir, ou a grande maioria nem atinge, né, que seria os Jogos Olímpicos. Já está quase tudo pronto para o Douglas embarcar para Buenos Aires. O Douglas corre dia 11 e dia 14 de outubro. O sistema de competição lá é um pouquinho diferente, ele vai correr as 2 dias, somarão os tempos e vai dar a classificação final. Dia 2 ele viaja para Buenos Aires e fica até dia 19, onde encerra o evento em si, né, os jogos todos. Olha, os nossos agradecimentos à equipe de jornalismo liderada pelo colega Almeri Cezino. Agradeço também a presença aqui do Fernando, do Marcelo aqui no estúdio. E Marcelo Soldon Braga, você é coordenador de desenvolvimento do esporte na Secretaria do Esporte lá do Ceará. E na reportagem a gente viu um trabalho com apoio da Fundação Municipal de Esporte. Aí eu pergunto para você, como executar políticas de incentivo aos esportes olímpicos nos municípios? Bom, o poder público, né, ele tem esse papel principal de fomentar esse tipo de ação de política pública e principalmente difundir, como você disse, nos municípios, né? Muitas das ações muitas vezes ficam centralizadas na capital, mas o braço que nós temos, inclusive com expertise dessas modalidades, são as nossas entidades esportivas. Então, as federações esportivas estaduais são as principais responsáveis por esse papel, desenvolver as respectivas modalidades aí no seu meio. E ela tem essa interlocução direta com a Secretaria de Esporte do Estado do Ceará. A gente tem interlocução direta com a Federação Cearense de Atletismo, de Judô, que já fizeram uma série de eventos, inclusive. Então, o nosso papel atualmente, de maneira efetiva, a gente abriu uma série de editais de apoio a eventos esportivos para que essas federações pleiteiem esses recursos e possam executar o calendário de competições a nível de Estado. O poder público tem um papel importante nesse processo, é inegável isso, né? Fundamental, né? O esporte tem essa ferramenta transformadora, né? É direito constitucional da população, né? Garantido pela Constituição, o direito ao esporte e o lazer. Então, é direito da população e é papel do Estado.
Vou falar agora com o Fernando Gavini, está aqui do nosso lado, repórter da TV Gazeta, a quem a gente agradece também a permissão para participar aqui do programa. E ele também é criador do portal de notícias Olimpíada Todo Dia. O que a ida de 79 atletas brasileiros para os Jogos da Juventude de Buenos Aires mostra sobre o cenário dos jovens atletas olímpicos aqui no Brasil? Eu acho que a Olimpíada da Juventude ela tem um significado para quem consegue estar lá, né, e ser um desses 79 atletas. É a primeira experiência daquilo que é o objetivo maior de todo atleta, que é estar na edição dos Jogos Olímpicos. E o Brasil tem mostrado, desde a primeira edição em Singapura, 2010, para agora, um crescimento. Em 2010 foram 7 medalhas, em 2014 foram 13 medalhas, e vamos ver como é que vai ser o desempenho dessa vez. Mas é importante dizer, por exemplo, 2 medalhistas em 2010, Felipe Vu no tiro, Thiago Braz no salto com vara, foram medalhistas em 2016. Em 2014 a gente teve a Flavinha Saraiva da ginástica, acho que 3 medalhas, se não me falha a memória, o Hugo Calderano do tênis de mesa ganhou medalha também, hoje é top 10 do mundo. Quer dizer, é um momento de aparecer os atletas importantes que podem ser... acho muito difícil quem competia esse ano ter chance de medalha em 2020, mas para 2024 é a geração que vai certamente representar o Brasil. Alguns certamente irão para 2020 para a primeira experiência, mas com chance de medalha para 2024, isso eu acho que realmente vai acontecer. Pois é uma competição de base, né? E tem essa importância, né, da gente perceber ali talentos que podem render mais para frente para o Brasil, né? Exato. Até 17, 18 anos, né, a faixa etária da Olimpíada da Juventude, são atletas que estão em idade escolar, né? Vale ser observado. Então, assim, fazer esse gancho de investimento, e isso tem que participar, tem que ser inserido principalmente na escola no primeiro momento, é fundamental. Né? São atletas que estão no início da sua prática esportiva, eles vão ter o seu rendimento máximo esportivo aí ainda durante até os 21, 22, 23, 24 anos, depende muito da modalidade, né? Como foi como o Fernando bem falou, são promessas aí que vão estar refletindo na próxima Olimpíada 2020, mas com um investimento maior e continuar com esse trabalho ainda de desenvolvimento, para que sim venham medalhas aí nesse ciclo de 2024. Olha só queria mostrar alguns resultados, a gente está falando aqui da Olimpíada da Juventude. Na edição de 2010 dos Jogos de Verão da Juventude, foram 7 medalhas. 4 anos depois, 15 brasileiros subiram o pódio. E esse ano, o que será que a gente pode esperar, né? O repórter Pedro Henrique Lima conversou com o ex-judoca que esteve nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 e agora acompanha novos talentos. Vamos ver. Fala aí, pessoal do debate, tudo bem? A gente está aqui no Comitê Olímpico Brasileiro com Sebastião Pereira, ele que foi atleta também, conhece o outro lado da formação dos atletas, já lutou muito no tatame, hoje está atrás de uma mesa, mas continua envolvido com o esporte. Ele é gerente de alto rendimento do COB e vai chefiar a missão de atletas que vão a Buenos Aires ainda esse ano disputar os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude. Então, Sebastião, esse número tão grande de atletas é resultado de políticas de incentivo ao esporte? O Comitê Olímpico do Brasil, em conjunto com as suas confederações, as confederações que são responsáveis por cada modalidade olímpica, vem desenvolvendo um trabalho a longo prazo, onde a gente consegue desenvolver e identificar atletas a médio prazo, a longo prazo, para que possam algum dia, que é o nosso grande objetivo, chegar aos Jogos Olímpicos, né? Dá para dizer que isso seria um legado olímpico de 2016? Todos esses atletas que estão indo em Buenos Aires, nos Jogos Olímpicos da Juventude, receberam investimentos diretos e indiretos por conta do investimento que foi feito em 2016. Além disso, todo aquele investimento que foi feito em infraestrutura esportiva e principalmente para as confederações, com o objetivo de alto rendimento de performance em 2016, beneficiaram diretamente esses atletas. E esse trabalho todo de formação de atletas, ele não se faz sem parcerias, né? A escola faz a iniciação, faz a apresentação do esporte. Nós temos um projeto dedicado às escolas, aos professores de escolas de ensino fundamental, onde faz a apresentação de cada modalidade, com a apresentação entra o sistema de identificação de talentos para dar continuidade a esse processo. A partir daí, tem as parcerias tanto com as escolas, quanto com os clubes, que são super importantes nesse processo,
e principalmente também com as confederações que vão dar a oportunidade deles competirem no alto rendimento e seguirem o seu sonho de chegar aos Jogos Olímpicos e conseguir uma medalha. Quais modalidades o Brasil tem se destacado nos Jogos da Juventude? A gente tem sempre aquelas modalidades que trabalham muito bem, vêm trabalhando muito bem, e outras modalidades que vêm se destacando até mesmo pelo investimento que foi feito em 2016 como legado. Futsal masculino, primeira vez participando de uns Jogos Olímpicos da Juventude, natação, tênis de mesa, judô, a ginástica, enfim, a gente tem vários nomes que podem chegar. Você falou em muitas modalidades que o Brasil está se destacando, está crescendo, mas quais são aquelas que ainda precisam de um incentivo a mais na formação dos atletas? Eu acho que, de qualquer maneira, todas precisam estar sempre analisando seus processos, todas precisam estar sempre buscando a melhora. E isso seja lá fora, para entender o que está sendo feito lá fora, onde dá certo, são as práticas que são bem feitas, o que pode ser feito aqui dentro do Brasil com base nessas práticas. A todo momento a gente precisa estar analisando e olhando para a sua casa para tentar entender de que forma que a gente pode fazer melhor. Eu volto a falar com os nossos convidados aqui no estúdio. Fernando, a formação de delegação de atletas, ela está mais ligada a políticas de incentivo ao esporte do que a formação em clubes. E como é que é essa relação com clubes em outros países? Como é que é essa relação? Varia muito, né, de país para país. Assim, a gente, até vocês falaram da importância do investimento público na formação dos atletas. Eu acho que realmente na formação teria que ser mesmo o investimento público, começar pelas escolas, ampliar o que nós temos hoje, porque não são todas as escolas em que é possível experimentar mais de uma modalidade, né? Eu acho que toda criança tem aptidão para algum tipo de esporte, qualquer um. Você poderia ser campeão mundial de arco e flecha se você tivesse tido a oportunidade de experimentar, por exemplo. A gente não sabe, não é? Você não estaria aqui falando comigo. Enfim, mas cada criança tem a oportunidade se cada criança tiver a oportunidade de aprender ou de experimentar o esporte, você vai ver qual é a aptidão e, de repente, transformar isso. Agora, a parte de alto rendimento, eu não acho que deveria ser na mão com investimento público. Já deveria ser uma parte de investimento privado, com as empresas e tal, e o governo cuidar, com o dinheiro público, da formação, de educação. Porque aí você não está pensando... O investimento público tem que mirar na base para você estimular o desenvolvimento desses atletas. Exato. E à medida que eles vão se destacando, você vai tendo a participação da iniciativa privada, dos clubes. Existem vários modelos. Por exemplo, nos Estados Unidos, todo o período de formação e maturação do atleta é feito dentro da educação, seja nas escolas, seja nas universidades e tal, e o cara só vai para o mundo profissional mesmo depois que ele sai da universidade. Claro que tem períodos ali que ele já começa a ganhar algum dinheiro e tal, mas que ele vira profissional depois da universidade e passa por todo o processo. Então, existem modelos diferentes, mas como o modelo do Brasil é muito enraizado nos clubes, o ideal seria isso. O governo investe para que as crianças possam ter oportunidade de experimentar os mais variados tipos de esporte, descobre aqueles que têm talentos, passa para os clubes e aí o investimento não acho que tem que ser do poder público. O poder público tem que cuidar da educação e o esporte não é uma ferramenta só para a gente transformar campeão olímpico, para a gente formar medalhistas olímpicos. O esporte é importantíssimo na formação do cidadão. Quantos valores o esporte não traz para quem pratica, seja de forma amadora, seja de forma para diversão. Formação e transformação social também, não, né? Você tanto tem de jovens que a gente vê conseguindo construir uma carreira, construir e muda uma a vida vida da família, tudo. Mas eu digo assim, para você formar um cidadão, eu não vou nem ser atleta profissional, não vou ganhar dinheiro, mas eu aprendi a ter disciplina, eu aprendi a trabalhar em grupo, eu aprendi a conviver bem com vitórias e derrotas, que isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Então, eu acho que o esporte é fundamental e ele deveria estar mais dentro das escolas do que está hoje, porque ele ajuda a formar cidadãos melhores. Pois é, pode falar. É exatamente isso aí que o Fernando estava realmente falando, pincelando na história, né? O poder público ele tem que estar voltado para uma esfera mais massificada do esporte, para trabalhar realmente a base da pirâmide, né? A base da pirâmide realmente tem que estar na mão do poder público, tem que estar diretamente ligado com as escolas. Por quê? Porque você tem essas outras possibilidades. Um atleta de rendimento, um atleta olímpico que vai buscar uma medalha, ele é um percentual muito pequeno daquele atleta que é atingido no início. A gente tem hoje um desempenho muito bom no futebol e é cultural do Brasil. Por quê? Porque o futebol é acessível ali desde a criança, 2, 3 anos de idade. Qualquer ambiente ela pratica a modalidade. Então, isso desperta nos atletas, né? Então, isso naturalmente ele se desenvolve como um atleta de rendimento. Então, se você puder oportunizar isso de mais modalidades esportivas, quantos potenciais atletas a gente não vai despertar
a médio e longo Uma coisa prazo. chama a outra. Mais investimento vai Pois na é, base, aí vai criar mais gente na a gente pirâmide. esbarra em algumas dificuldades, a gente passa por um momento bastante complicado do país. Para a gente ter uma ideia, o último levantamento do IBGE sobre prática esportiva no Brasil mostra que 53,6% da população com idade entre 15 e 17 anos declararam fazer alguma atividade física. Muito bem. Na faixa etária seguinte, dos 18 aos 24, esse percentual cai para 46,9%. E vai ladeira abaixo à medida que a idade aumenta. Outro dado importante é que a maior parcela dos que praticaram esporte tinha uma renda domiciliar per capita equivalente a 5 ou mais salários mínimos. Aí a gente entra nessa questão do incentivo. Os dados mostram que quando você tem ali um apoio financeiro, você consegue manter esse jovem, esse esportista nesse trabalho de desenvolvimento dele. Agora, por um outro lado, a gente percebe que as verbas, né, para esse tipo de investimento têm diminuído. A gente fez um levantamento no portal da Transparência para ter uma ideia mais ou menos em relação a valores de concessão da Bolsa Atleta, que é o programa mais básico de incentivo. Em 2015, ele pagou mais de 71 milhões de reais. Agora, em 2018, a gente tem 776 mil reais. Quer dizer, o Estado está passando por toda essa situação que a gente sabe, e aí numa situação como essa, em que o recurso está escasso, como fazer esse investimento e garantir posteriormente que esse atleta chegue a um clube, chegue a um patrocinador maior? É isso. O programa Bolsa ele é um programa voltado para o rendimento. Então, ele premia medalhistas ou atletas que estão num certo ranking a nível nacional e internacional. Ele já é um investimento a título de esporte de rendimento. O esporte de base, o esporte social, ele é um esporte mais barato. Per capita, ele é um esporte muito mais massificado, muito mais fácil de se abranger. Quanto a esses dados de atividade física, a gente tem que levar em consideração também alguns pontos, como a gente está com uma sociedade cada vez mais confinada nas grandes capitais. Os espaços para a prática de atividade física estão diminuindo cada vez mais. Você tem menos praças, menos parques, menos ciclofaixas, menos locais, quadras públicas. Então, isso diminui a participação. Então, as pessoas buscam, hoje em dia tem um aspecto da segurança, que você praticar uma atividade dentro do espaço público, você tem que se preocupar onde é que você vai parar seu carro, que horário você vai. Então, são aspectos que pesam também nesse papel. E aí que entra o poder público. Muitas vezes, investir na infraestrutura de abrir uma ciclovia, uma ciclofaixa, você fomenta o esporte ali, você fomenta a atividade física para aquela população. Então, o investimento tem que ser voltado nessa questão de massificar. Eu queria levantar uma outra questão aqui para o Fernando. 77% dos atletas da delegação brasileira em 2016 recebiam essa Bolsa Atleta. Como é que você tem percebido, você que está nesse front aí, tem percebido o impacto que esses cortes dessas verbas têm causado na preparação, na manutenção desses atletas? Na verdade, 2017 foi muito ruim mesmo. Foi um ano de ressaca olímpica mesmo, porque o esporte de alto rendimento do Brasil nunca recebeu tanto investimento como no último ciclo olímpico, claro que pelo fato do Brasil ser sede da Olimpíada. Só que logo que terminou, não foi que aos pouquinhos, houve corte para tudo quanto é lado. Foi um tombo, realmente. Não é que caiu, despencou. E isso trouxe muitos problemas para muitas modalidades, né? E algumas estatais que tiraram todo o patrocínio e aos pouquinhos começaram a voltar, como por exemplo Petrobras, Correios, tal. Muitas confederações acabaram perdendo aquilo que era o sustento delas. E é isso que eu falo de tentar mudar isso para um futuro, de não ser... não depender só do dinheiro público, porque depende de eleição, depende de crise econômica, depende de escândalo de corrupção, um monte dessas coisas acabam interferindo também no investimento no esporte. E a gente tem algumas modalidades que perderam tudo. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Handebol está numa situação muito precária, muito difícil, com dificuldade de mandar atletas para a competição. Estava classificado para o Mundial Júnior feminino desse ano, às vésperas do Mundial cortou, as meninas não foram. E a gente precisa destacar que o handebol brasileiro tem tido excelentes resultados em competições. Foi campeão mundial em 2013 feminino, e o masculino está crescendo, chegando num nível importante. Em janeiro agora vai ter um Mundial na Alemanha e na Dinamarca, que eu acredito que o Brasil tem condições de ter um bom desempenho. Não digo chegar numa medalha, mas é uma seleção que está crescendo, com atletas jovens e tal, mas se não tiver investimento, se não tiver condição de participar, é que muitos deles estão jogando no exterior, mas os campeonatos daqui estão praticamente abandonados. E esse é um exemplo, porque são várias modalidades que estão nessa mesma situação. Eu queria dar só um bom exemplo, depois a gente toca nesse assunto de novo, eu queria só dar um bom exemplo aqui. Já se vão 2 anos desde que a América do Sul recebeu pela primeira vez o maior evento esportivo do planeta, e o cumprimento do plano de legado olímpico continua sendo questionado. Nos últimos meses, o Ministério Público Federal
tem cobrado respostas da Controladoria Geral da União, do Ministério dos Esportes, além da Autoridade de Governança do Legado Olímpico e da Prefeitura do Rio. Entre muitas promessas não cumpridas e equipamentos esportivos abandonados, há também projetos em andamento. A nossa equipe foi conferir como funciona uma proposta de educação em tempo integral e iniciação esportiva em uma das 3 escolas que fazem parte do legado social dos Jogos Olímpicos de 2016. Vamos ver. A gente veio aqui no Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Samaranch, que leva o nome de um ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional. Nós conversamos com alguns alunos e também com o coordenador de esportes para ver como o espírito olímpico e a prática esportiva é desenvolvida na formação dessa juventude. Dá uma olhada só. Rodrigo, conta pra gente quais atividades são feitas aqui. Olha, a gente tem 9 modalidades esportivas: natação, atletismo, xadrez, badminton, tênis de mesa, vôlei, handebol e o judô, né, que a gente está aqui no salão. E a criança aqui, ela treina a modalidade todos os dias. São 2 tempos de modalidade, além da educação física regular, né? O judô também, ele exige muito a perfeição. Eu aprendi a aperfeiçoar mais as coisas, eu aprendi a ter dedicação, o comprometimento no esporte, nos estudos, na família. Você se sente diferente? Você começou a sentir diferente depois de praticar xadrez? No começo eu não aceitava, eu achava que não era esporte, sendo que depois o professor me mostrou o lado bom. Aí eu comecei a meio que pensar no futuro eu jogando xadrez, sendo que antes eu nunca conseguiria imaginar. No começo, quando eu entrei no xadrez, eu até chorei, falei, eu não quero participar disso de jeito nenhum. Sendo que depois eu até acabei abandonando o atletismo para continuar no xadrez. O que essa escola te ensinou em termos de esporte, da prática esportiva? Quando eu comecei aqui no GEL, eu já sabia que tinha muitas modalidades de esportes e eu não tinha conhecimento do tênis de mesa ainda. E essa escola, ela me ensinou tudo que eu sei hoje. A pessoa que eu sou hoje, o que eu faço. E você continua praticando, né? Continuo. Hoje você treina no Fluminense? Treino no Fluminense, vem aqui ajudar também. A escola costuma ressaltar o tripé aluno, atleta, cidadão. Esse desenvolvimento através do esporte vai gerar esse desenvolvimento pleno do cidadão. A gente não tem uma instituição pública como essa que vai ser uma continuidade natural para esse aluno. A gente está numa escola municipal em que vai atender até o 9º ano, mas na média não. Na média eu acredito que esse aqui seja o momento da vida deles em que eles mais vão praticar esporte, a maioria deles. Tá aí um exemplo, eu vou voltar a conversar aqui com o Marcelo e com o Fernando. Marcelo, você diria que uma das grandes dificuldades do Brasil é manter, dar continuidade a essas políticas de incentivo, cumprir com esses planejamentos? Com certeza, né? A descontinuidade de qualquer política pública é um dos principais gargalos, né? A gente tem a descontinuidade porque há 4 anos você muda a gestão, você tem a descontinuidade que muito dos programas e políticas públicas são políticas de governo, não são políticas de Estado, então não são regulamentadas em lei e elas suspendem durante o período eleitoral ou não tem continuidade por um novo gestor que assume. E isso é o que... E quem sofre com tudo isso é quem está na ponta, né? Quem vai receber aquela política pública, o consumidor daquela política. No caso do esporte, são os atletas, né? São os atletas, são os praticantes de modalidades esportivas que muitas vezes perdem com esse tipo de ação, esse tipo de movimento, sem dúvida. O problema é a ausência de um plano verdadeiro, nacional, de esporte. Cadê a educação física como obrigatória na grade de todas as escolas? Na minha época era, hoje em dia já não é mais, né? E acho que isso é um problema. É preciso ver educação física e esporte como uma coisa importante para o cidadão. O cara falou aqui, o entrevistado, do tripé, atleta, aluno e cidadão. É isso, cara. Eu acho que isso ajuda a mudar o país. Ajuda a mudar, não só a trazer o esporte com resultados melhores para o país, mas ajuda a mudar como um todo, porque vamos ter cidadãos melhores. Um comentário do professor Rodrigo ali que a gente acompanhou. Agora, será que é diferente lá fora? A gente está falando aqui sobre os Jogos Olímpicos da Juventude, mas a cidade sede tem enfrentado dias de tensão, como podemos ver no destaque da redação. 4 greves gerais já foram realizadas nos últimos dias em Buenos Aires, afetando a população local e também de outros países. Voos ligando o Brasil e a capital portenha foram suspensos com as paralisações. E eu quero saber do Fernando, em meio a uma crise cambial, o que esperar
do clima dos jogos lá em Buenos Aires? A situação lá também não está fácil, não. Mas a gente também achava que ia chegar aqui no Brasil, na Copa do Mundo e na Olimpíada, ia ser... Era o famoso imagina na Copa, imagina na Olimpíada. Como foi na Copa das Confederações, que foi, lembra? Protesto de tudo que é lado e pancadaria rolou para tudo que é lado e tal. Mas a gente pensou até em alguns momentos que não ia funcionar, que o público brasileiro não ia participar. Eu vejo o argentino como um apaixonado por esporte e acredito eu que a hora que começa a competição muda um pouco de figura. Mas, por outro lado, o argentino tem mais tradição de protestar, de ir para a rua, de bater panela do que o brasileiro, né? Então, Marcelo, você teve participou ali do backstage, né, dos bastidores dos jogos ali, da organização. Havia essa preocupação com esse clima que antecedia aí a realização do evento? Havia. Mas assim, o que havia também era um sentimento de que tem que ser feito em todo e qualquer evento esportivo, independente da sua dimensão, mas principalmente nos grandes eventos esportivos. Por quê? Porque tem um investimento também público e a comunidade, a sociedade toda, ela coloca isso em pauta. Né? A gente enfrenta vários problemas no dia a dia e vem um evento esportivo que vai durar ali 15, 20 dias e vai gastar X de recursos. Então, o que é que você tem que fazer? O que é que o poder público tem que fazer? Tem que criar um sentimento de pertencimento daquele evento. Aquele evento, muitas vezes, ele catalisa série de obras e a melhoria de infraestrutura que muitas vezes estavam enganchados durante o período e não eram feitos, né? Os jogos... Quando acontece, né? Quando acontece. Quando realmente consegue findar. E nos Jogos Olímpicos da Juventude, eles têm uma ação que é interessante, que não é só o evento esportivo por si. Ele tem ações de cultura e de educação que já envolve previamente, dentro do planejamento dos Jogos. Então, eles começam a trabalhar o sentimento do evento esportivo dentro das escolas. As escolas, muitas vezes, adotam um país e tudo, começam a estudar a cultura daquele país que vai participar dos Jogos, fornecido tickets para as escolas assistam a competição daquele país que ela já foi trabalhada durante o ano. Então você cria um sentimento de pertencimento, você começa a fazer parte dos jogos, não simplesmente como espectador, mas você começa a ser um consumidor de cultura, de aprendizagem dentro das competições. Isso é fundamental para que o evento não simplesmente vá e depois vai embora e não deixe nenhuma semente plantada com relação a isso. Para essa mobilização que existe em torno desses grandes eventos, passa pela questão também da imagem que a população tem das confederações, da seriedade das confederações. A gente tem uma participação aqui na internet, o Renato Caran Saicali pergunta: como acabar com o desvio de verba e corrupção dentro das confederações que acontecem com frequência nas diversas modalidades, recentemente natação, basquete, handebol, enfim, essa imagem que as confederações, que os gestores do esporte, das modalidades, isso influencia também? Não tenho dúvida nenhuma que influencia. Não tem qual a credibilidade que tem uma confederação para receber. Eu estava falando no começo aqui que eu acho que o esporte de formação tem que ter investimento público e o esporte de alto rendimento tem que ter investimento privado. Mas quem é que vai atrelar o nome da empresa a uma entidade que tem denúncia de corrupção? E a grande verdade é que o esporte no Brasil, pelo menos para se formar quem dirige o esporte no Brasil, é extremamente político. E a imagem e semelhança da nossa sociedade. O que acontece na política brasileira se reflete no esporte invariavelmente. As instituições em geral, elas se cruzam. Tem lá a bancada da bola no legislativo e tal. Elas, no fim das contas, acabam se cruzando e eu acho que deveria passar por uma coisa geral, uma mudança geral do país. Mas é difícil ter a resposta, viu, Renato? É difícil. Olha, antes da gente ir para o intervalo, eu quero trazer mais um destaque da redação sobre a jovem Aida dos Santos. Nessa foto de 1957, ela fazia parte da equipe de atletismo no Fluminense. Em 1964, ela representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, onde foi a única mulher da delegação brasileira e do atletismo. Ela viajou sem técnico e sem material para competir, como mostra esse registro da agência O Globo. Mesmo assim, foi a primeira brasileira a disputar uma final olímpica e uma das maiores revelações do atletismo. O debate continua falando sobre esse assunto e volta já já. O debate está de volta e junto aos nossos entrevistados aqui no estúdio falamos sobre esporte e formação olímpica em idade escolar. Tem jovens em Minas Gerais embarcando para Buenos Aires. A PUC TV, nossa universidade parceira em Minas Gerais, mostra como está a preparação desses atletas na capital mineira para os Jogos da Juventude. E também outro campeonato de âmbito nacional que tem tudo a ver
com o incentivo da prática esportiva nas escolas. Vamos ver. No mês de outubro deste ano, acontece em Buenos Aires, na Argentina, a terceira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude. 4.000 atletas com idades entre 15 e 18 anos vão participar do evento, que é organizado pelo Comitê Olímpico Internacional. Aqui no Minas Tênis Clube, os jovens já estão em fase final de preparação e ansiosos para competir. Eu nado desde os 4 anos, comecei em Ubatuba, aí depois fui para o Corinthians e agora estou aqui no Minas. Eu vim para cá ano passado, eu vim mesmo por causa do técnico. Aí tive a sorte de achar um clube muito bom. Estudo de manhã e treino à tarde. Aí de tarde eu tenho 2 treinos mais academia. O clube pede para entregar o boletim, para ver frequência, nota, que se estiver abaixo da média não pode. Futsal é tudo para mim, o esporte, né? Porque é um sonho, né, de criança que eu tenho, de ser profissional e poder ajudar minha família. É o meu sonho desde pequenininho, então acho que tudo que eu passei e estou passando, né, tá valendo muito a pena. Outra competição que valoriza o potencial transformador do esporte é promovida pela Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC. Os jogos estimulam jovens estudantes a colocar em prática os valores e desafios propostos em sala de aula. Estamos dispostos a promover essa parceria, essa união, essa proximidade, essa comunhão com as escolas católicas e, no caso específico do esporte, que nós temos condição e expertise de apresentar propostas, de auxiliar nesse trabalho. O nosso objetivo é fortalecer os jogos. Queremos aí um fair play, não apenas uma busca de alto rendimento, mas um congraçamento, uma confraternização através dos jogos. E o esporte vai além. Para este professor de educação física, quando aliadas à educação, as atividades físicas têm o poder de contribuir e muito para o crescimento de jovens inspirados, saudáveis e disciplinados. A escola ela tem que trabalhar o esporte como uma ferramenta de educação para ensinar principalmente os meninos a trabalharem e a terem o esporte de forma saudável. E não só o que eles veem na televisão, que às vezes não é o que o esporte pode representar. Ajuda a gente a fazer amizades novas, né, com o pessoal de outra escola, e também conhecer novas pessoas que são do time, que a gente não conversava muito. Também ajuda a gente a fazer alguma coisa, porque às vezes chega em casa, não faz nada, e é muito bom vir treinar, vir jogar bola. Bom, nosso agradecimento aí à Ana Carolina Amaral e a toda a equipe da PUC TV. A gente viu o trabalho em escolas, mas dar visibilidade a esse tipo de trabalho nem sempre é fácil. Ano passado, por exemplo, muitos jovens do estado do Rio tiveram dificuldades para participar dos Jogos Escolares da Juventude, pois o governo não pagou as passagens para os atletas. Nesse ano, segundo informações da Secretaria Estadual de Esportes, as seletivas estão sendo realizadas, apesar de dificuldades. E eu pergunto ao Fernando. Fernando, em cenários assim, como é que as escolas também podem atuar para a formação de uma cultura para outros esportes? Aquilo que a gente estava falando desde do começo, né? Tentar mostrar e trazer para as crianças as mais variadas modalidades esportivas. E aí vai aquela, mas poxa, não são todas as escolas que têm estrutura para poder contar com as modalidades, para poder ter todas as modalidades. Eu tenho uma quadrinha michuruca lá na escola, como é que eu faço? Eu acho que daí é que deveria vir uma política nacional de usar estruturas que existem e botar à disposição das escolas, das crianças. Por exemplo, os equipamentos todos construídos aqui no Rio de Janeiro para a Olimpíada. Aos pouquinhos eles começam a ser utilizados para alguns eventos, tal, não são tão numerosos assim, mas e se esses equipamentos estivessem disponíveis em determinados horários para as escolas, eu acho que seria uma maneira de fomentar isso, de trazer a possibilidade das crianças conhecerem outras modalidades. A gente viu ali o exemplo da Associação de Educação Católica, que cria aí, eventos também para estimular a prática de outras atividades, né? Você citaria algum outro, Marcelo, alguma outra iniciativa que seria válida no sentido de estimular a prática de uma atividade diferente da que a gente está acostumado a ver? Isso eu acho que está diretamente ligado ao profissional que vai estar
que vai estar atuando nessas atividades, né? A gente viu depoimento de profissionais de educação física atuando. Então, profissional de educação física, o que? Ele tem a formação e ele pode adaptar modalidades para serem feitas em equipamentos diferentes, entendeu? Então, pelo menos uma iniciação esportiva. Não é necessário, muitas vezes, você ter um equipamento esportivo oficial para que você possa implementar uma modalidade esportiva, né? A gente tem casos lá no Ceará, eu fui professor universitário um tempo, cheguei a dar disciplina de esgrima. É uma federação que não existe nem no estado do Ceará, esgrima. Então você pega uma vara de bambu, adapta, pega materiais recicláveis, faz um modelo de um sabre ou do estilete da esgrima, explica as regras básicas da modalidade, explica a filosofia da modalidade e você consegue inserir uma modalidade que não é muito da realidade local, não é muito nem da realidade do país. Então, assim, isso muito vai dar capacidade, por isso que é fundamental o profissional de educação física estar inserido dentro da escola, desde as séries iniciais, né? A gente enfrenta muito essa questão também de professores polivalentes no ensino fundamental, dando aula de educação física, e são professores que, logicamente, ficam limitados àquelas modalidades mais convencionais, que são mais difundidas. Então, quando você tem uma capacidade de flexibilidade, de saber a idade da criança, o que é que você pode iniciar de modalidade, né? Improvisar, adaptar a modalidade esportiva, mas levando em conta principalmente o objeto principal do esporte, que são os valores. Isso você consegue trabalhar com qualquer modalidade esportiva. Você pode não ter uma estilete ou um sabre de esgrima oficial, mas você aprende a disciplina, a respeitar o seu adversário, a lidar com a segurança do equipamento, que são valores do esporte. E aí, um evento como os Jogos Escolares, a Olimpíada da Juventude, elas têm um papel importante, né? E ainda falando sobre os Jogos Escolares, a delegação de 79 atletas que vão para Buenos Aires, para os Jogos Olímpicos da Juventude, 33 passaram pelos Jogos Escolares. A gente vai conferir um depoimento de quem ainda está competindo nesse evento. Meu nome é Ana Clara, tenho 14 anos e moro em Cachoeiro do Campo. Já fui para os Jogos Escolares 3 vezes e a escola ajudou muito, incentivando. Lá você tem contato com atletas de alto nível, que talvez eu não pudesse ter conhecido, sem contar que a experiência é única. Bom, a gente ouviu mais um depoimento aí de uma estudante. A gente, pouco antes de entrar aqui no ar, a gente estava falando sobre exemplos aí de centros de excelência que existem em alguns estados do país, no Distrito Federal, o CIEF, o Centro Interescolar de Educação Física. São exemplos também de como você organizar essa prática, né? Exato. Assim, o CIEF, como tem em Brasília, a gente tem o Centro de Formação Olímpica lá no Ceará, que é o centro de formação que recebe a nossa etapa estadual dos Jogos Escolares. E esse depoimento que essa aluna atleta colocou aí é o que a gente escuta quando a gente traz os atletas do interior do estado do Ceará, né, com uma origem realmente bem humilde, para um centro de formação olímpica. O fato de um atleta, eu não vou nem chegar no mérito esportivo, dele ter relação esportiva com atletas mais envolvidos dentro daquela técnica esportiva. Mas o simples fato de um atleta sair do seu interior, vivenciar, andar no elevador, vivenciar um quarto onde uma chave é um cartão e aquele brilhar nos olhos do atleta, simplesmente aquele momento que talvez ele não vivenciasse em nenhum momento na vida dele, já é o esporte que está proporcionando. E além disso, ele praticar a sua modalidade esportiva dentro de condições que esse centro de excelência oferecem, como uma pista sintética de atletismo, uma piscina olímpica, uma quadra de taco ou um piso sintético oficial da modalidade, eles se sentem realmente como aqueles atletas que eles veem na televisão, dentro de uma condição de ginásio, de estrutura. E isso é fundamental, isso é fantástico aos olhos das crianças. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui. A Ana Clara, que a gente ouviu, ela estuda na Escola Estadual Padre Afonso de Lemos, que fica no interior de Ouro Preto, Minas Gerais. A mesma cidade da TV UFOP, que integra a rede de TVs parceiras do canal Futura e que nos apoia nessa produção. E agradeço a parceria. E, Fernando, esse tipo de estrutura que a gente está falando, ela é replicável para outros estados e é uma maneira mais eficiente de usar os recursos que as próprias redes possuem também, né? Sem dúvida. Você citou o CIEF, né? Lá em Brasília, no Distrito Federal. O grande problema é que isso é uma exceção. Deveria ser regra. Imagina se todo o estado tivesse um centro. Você falou também do Centro Olímpico, Centro de Formação Olímpica lá no Ceará. Tem o Centro Olímpico de São Paulo também. Mas que não tem a mesma estrutura que você... Não é tão aberto para tantas as pessoas, mas tem uma estrutura legal também. Mas são exceções, a gente não tem... isso deveria ser regra, todo estado deveria ter um centro de formação que pudesse disseminar
para trazer, quer dizer, as crianças que melhor se destacarem nas cidades todas, os municípios todos, traz para esse centro e segue no processo de evolução da criança como atleta, enfim. E são experiências interessantes porque esses centros, eles têm a capacidade de atender não só os alunos da rede, mas eles também atendem a comunidade de maneira geral. Então você consegue pegar talentos ali, tanto na comunidade quanto daqueles alunos que estão ali matriculados na rede, estão numa idade em que você precisa despertar esse talento ali, né? E a importância que tem isso dentro da comunidade, né? Você deixa lá o menino, até um dos entrevistados da matéria lá da PUC de Minas Gerais, falou, eu venho fazer esporte, pelo menos eu não fico lá sem fazer nada. O sem fazer nada é um perigo, né? A criança sem fazer nada, para se envolver com coisa errada, dependendo da região que a criança morar, de fragilidade econômica, enfim. O esporte serve para isso também, para tirar a criança de coisa errada, né? E aí, é aquilo que a gente falava, voltando naquela história de formar um cidadão. Pois é, não é só o atleta que você está formando, você está formando um cidadão mostrando ali um outro caminho, uma carreira para ele, pode ser até, né? Eu queria falar sobre outros dados. As etapas regionais das modalidades coletivas dos Jogos Escolares ainda estão acontecendo e as participações das escolas chegam a 90%, 99% no Sudeste e Centro-Oeste. No Nordeste, 98% e no Norte a participação é um pouco menor, 88%. Os dados são do Comitê Brasileiro Olímpico, que organiza o evento desde 2005. E eu pergunto ao Fernando novamente aqui, para além dos jogos escolares, no que é preciso avançar para dar visibilidade à formação desses jovens atletas? Eu acho que o primeiro ponto, e que é muito legal, muito importante, esses números são bem impressionantes. Pegar que 99% das escolas estão participando, quer dizer que existe uma vontade de fazer isso. O avançar é dar estrutura para sair daquele... eu só consigo fazer futsal, handebol, vôlei, sabe, as modalidades mais tradicionais, basquete, que são os mais fáceis também de você ter e tal. É você conseguir avançar para as outras, para tentar mostrar para que, existem coisas assim, por exemplo, o Isaquias Queiroz surgiu porque tinha lá uma escola de canoagem na cidade dele e tal. Essas iniciativas todas, se a gente conseguir misturar essas iniciativas que são, existe uma aqui, outra ali, que a gente conseguir juntar com a escola, com a educação e fazer isso ser a mesma coisa, não precisa ser diferente. O que é estudar matemática, português, inglês, não é diferente de fazer esporte. Elas são integradas. Se for possível fazer isso, aí sim eu acho que isso vai evoluir, vai crescer, para a gente poder atingir o maior número de modalidades e não ficar só na nossa monocultura esportiva do futebol. Marcelo, como é que você avalia a participação do Ceará nos Jogos? Vou trazer dados do Ceará, né? Esse número de 98 realmente é impressionante, como o Fernando falou. A gente teve no estado do Ceará, dos 184 municípios do estado, 182 participaram dos Jogos Escolares. Certo? Então, é um número fantástico, tendo a geografia que o estado tem, né, de realmente regiões bem distantes, regiões bem pobres realmente nesse processo. A gente teve uma participação recorde de mais de 18 mil atletas, 1.200 escolas, né, nas diversas modalidades esportivas. E a ideia da gente avançar dentro dos Jogos do Ceará, que a gente já está levando essa proposta para o ano que vem, é exatamente oportunizar essas modalidades que não são características, digamos assim, dentro da escola. E muitas vezes não precisam nem ter um respaldo a título dos Jogos Escolares Nacionais. Você citou o exemplo da esgrima, que vocês adaptaram a maneira lá de... da esgrima. A gente pretende, em 2019, inserir modalidades novas dentro dos Jogos Escolares do Ceará, como o surf, que a gente é uma região litorânea, então você consegue atender também a região litorânea, a gente tem um potencial muito bom para o surf. O skate, a gente pretende, por ter se tornado a modalidade olímpica, que vai entrar agora no próximo ciclo, 2020. Então, assim, de inserir modalidades que têm a característica local, regional, como é o nosso caso do surf, como também potenciais atletas aí que possam trazer medalhas dentro desse ciclo olímpico de modalidades novas que estão sendo inseridas. Aí. Agora, isso passa também claro, o estímulo ao estudante, ao aluno de participar das atividades, se permitir se desenvolver. Agora, do ponto de vista dos profissionais, dos educadores, existe um trabalho também de preparação deles para divulgar, para fortalecer essa consciência olímpica, digamos assim? Existe. A gente leva tanto a questão de trabalhar os valores olímpicos, né? Que os Jogos Olímpicos eles trabalham na questão dos valores olímpicos, mas estritamente o quanto é fundamental
a oferecer uma competição esportiva de maneira saudável para esses alunos. Você preencher um calendário esportivo dentro de uma escola, dentro do município, é muito importante. Por quê? Porque você cria metas para aquele aluno. Vai haver essa competição no segundo semestre. Para haver essa competição, você começa o treinamento das equipes. Você fomenta com que aquela escola realize os seus jogos internos da escola, né? A gente que foi aluno participou daquela semana de atividades dentro da escola e a partir dali são selecionados os melhores atletas que eles representam a escola na competição municipal, a partir da municipal numa regional. Então você preencher de maneira saudável esse calendário esportivo é fundamental. Para quê? Para fomentar a prática da modalidade esportiva, para dar uma condição favorável para que esse aluno, esse adolescente não busque outras mazelas aí, que a gente tem o crime organizado captando essa mão de obra, digamos assim, barata para investir no crime. E a partir do momento que você cria uma consciência através do esporte, de cooperação, de disciplina, que é muito grande nas artes marciais aí de origem oriental, a questão da filosofia da disciplina, você tem cidadãos ali. Além disso tudo, a prática esportiva, você vai minimizar uma série de fatores que a nossa sociedade vive hoje em dia, como obesidade, como hipertensão, como colesterol alto, as doenças crônicas aí que refletem num nível de obesidade grande na população e que refletem dentro da esfera pública com que a saúde tenha gastos cada vez mais excessivos dentro desse processo, poderiam ser minimizados se esses gastos fossem voltados para a prevenção, dentro do esporte, né? Você tem números de pesquisas internacionais que cada $1 investido na qualidade de vida, dentro da atividade esportiva, da atividade física, você economiza $4 dentro da investimento em saúde. Então, você levar esses dados para a esfera e justificar que a prática esportiva, cada vez melhor e acompanhada de maneira orientada por um profissional de educação física, ela pode trazer frutos para uma sociedade melhor, tanto a nível esportivo quanto a nível de saúde também. Pois é, eu estou com mais participações aqui de internautas que estão acompanhando a gravação do programa. O André Rocha ele diz assim, diga lá que onde pode ter maiores e melhores atletas olímpicos, estão dentro das escolas, diz ele. Quando o governo investir nas escolas também nos esportes, poderemos ter vários atletas olímpicos e infinitamente melhores cidadãos, que era um pouco daquilo que a gente estava falando. Assina embaixo do que o André Rocha Assina embaixo, todos acham que de alguma maneira, todos nós. A Jandira Rivas disse que a escola precisa dar oportunidade para vários tipos de esporte. É muito difícil sem ter na escola, ter uma escola sua principal aliada. O patrocínio não dá segurança, quer dizer, as pessoas meio percebem a escola como um foco realmente... Você sabe que eu coloco o esporte no mesmo grau da arte, por exemplo? Eu conheci um projeto social na favela de Heliópolis que ensinava música clássica para molecada da favela. E essa molecada nunca teria tido contato com violino, com nada disso, se não fosse esse projeto social que existe lá. E a molecada começou a aprender, começou a tocar bem. Tem gente morando na Alemanha, na Europa, vivendo disso. Quer dizer, no dia a dia é mais difícil essas músicas, esse estilo musical ser tratado ali na escola? Eu digo que se não fosse esse projeto social, que, olha, isso aqui é um violino, eu jamais pegaria no violino, não teria interesse, não teria acesso a isso. E é a mesma coisa com o esporte. O futebol todo mundo tem acesso, igual na escola, o funk todo mundo tem acesso. Agora você traz uma música diferente, um instrumento diferente, você traz um esporte diferente e bota para a criança experimentar, ela vai descobrir a aptidão, vai descobrir o gosto dela, vai começar a se divertir com aquilo e de repente ela nem percebeu, virou profissão. Então é muito parecido mesmo. Se não tiver a oportunidade de trazer para a criança, quando ela é nova, de mostrar as mais variadas modalidades, para ela experimentar, para ela descobrir do que ela gosta, não vai ter como criar uma política e ter uma quantidade de atletas aqui na base para lá na nossa pirâmide a gente não ter só um ou outro maluco que aparece do nada, que nem o Guga apareceu, nunca mais tivemos um tenista desse, que nem o Isaquias Queiroz apareceu agora, e a gente precisa aproveitar esses ídolos que aparecem para a gente poder formar outros. Tem outra questão, citando esse ponto das modalidades. Você tem aquelas que são coletivas e aí você consegue atingir muita gente ao mesmo tempo, mas você tem modalidades que são individuais e aí você tem que fazer esse trabalho de seleção de triagem mesmo, de ir atrás, de ir à caça, né? É caçar um tesouro realmente. Né? E como é difícil você trabalhar com esporte individual, porque depende muito do cara, né? Por exemplo, estamos nessa altura aí dos Jogos Olímpicos da Juventude. O rapaz chega nessa situação com uma idade de 15 a 18 anos, que é a idade dos Jogos, tem lá uma participação excelente, ganha uma medalha tal. Mas daí
para ele se transformar num atleta de alto nível é uma fase super difícil. Porque bati em todo mundo da minha idade, da minha categoria. Agora eu vou competir com um adulto, com um cara que é atleta profissional. O cara já está preparadíssimo, o cara já é macaco velho. Então esse menino que ganhou tudo na base vai perder pra caramba. Quando começa a enfrentar esses caras mais velhos. E é essa hora que o menino precisa ter força, precisa ter cabeça para seguir em frente e não desistir. Precisa ter um acompanhamento profissional que dê esse respaldo para ele. Sem Que dúvida explique nenhuma. para ele depois da competição que ele perdeu e dizer, isso faz parte da competição, você vai ganhar na próxima, tem que se preparar mais e tudo. Tá Esse vendo? papel O que o cara do fez feedback com é você, fundamental. você pode mudar aqui, ali e tal. Isso. Precisa ter a estrutura por trás. Quer dizer, os desafios vão aumentando, né? E olha só, falando em esporte, em fase escolar, entre os dias 19 e 24 de novembro em São Paulo será realizada a edição 2018 das Paralimpíadas Escolares. Vão ser 11 modalidades em disputa. As quadras, pistas, gramados e tatames vão reunir atletas de 12 a 18 anos de todos os estados. A nossa equipe foi entender como funciona parte do trabalho de formação no esporte paralímpico. Vamos ver. Cris, eu estou aqui em São Paulo no Comitê Paralímpico Brasileiro, que desenvolve 8 atividades de formação esportiva. A gente vai acompanhar de perto um treino de atletismo. Yasmin, me conta um pouquinho sobre o que você faz aqui. Aqui a gente corre bastante, mas aqui eu não acho muito cansativo não, aqui é bem legal, sabe? E você acaba exercitando um pouco, né? Você acaba saindo do seu casulo, assim, acho bem legal, acho bem divertido. Para você é importante ter acesso à prática de esporte? Sim, tanto para o meu desenvolvimento, quanto para o exercício físico mesmo. E é bem legal você participar de campeonato. O atletismo, como a gente... É muito importante ele estar presente em nossas atividades, porque é uma modalidade que é o carro-chefe das medalhas mundiais e na Paralimpíada. Fora isso, nós atendemos aqui no centro de segunda a quinta-feira as crianças, ensinando exatamente a elas o comportamento de um atleta de alto rendimento. As pessoas acabam me olhando de um jeito diferente, sabe? Antes de eu participar aqui no esporte, as pessoas, criticavam, julgavam, só que depois que elas foram reconhecendo que verdadeiramente eu sou, aí elas começaram a meio que gostar mais de você, sabe? Acho bem divertido isso. Nossa turma de atletismo é formada por pessoas com diversos tipos de deficiências. O atletismo é uma das modalidades que mais atendem diferentes deficiências, né? Então a gente tem numa mesma aula pessoas com deficiência intelectual, visual e física. Além da prática esportiva, uma das nossas preocupações é trabalhar a criança como um todo, né? Que ela tenha discernimento, que tenha criatividade para tomada de decisões extremamente importantes, tanto no esporte quanto no seu dia a dia. Quem também treina aqui é o Gabriel, que falou sobre a importância de ter acesso ao esporte. O esporte paralímpico serviu para mostrar para mim que eu tenho futuro e que eu tenho chance de ser um atleta paralímpico como qualquer outra pessoa tem chance, tendo ou não deficiência. Vocês ouviram aí que a repórter Raíssa me chamou de Cris. O Cris é o apresentador titular do programa. É um craque do jornalismo, mas ele está no banco hoje, ele está lesionado, não pôde participar, a gente está aqui representando ele. A gente acabou de ver aí um outro lado da prática esportiva, que é o movimento paralímpico, que é um movimento próprio, um movimento que tem inclusive uma história muito bem sucedida no Brasil, assim, comparativamente ao movimento olímpico. A gente tem mais vitórias, né, no movimento paralímpico. Como é que você avalia, o seu irmão estava ali participando da reportagem, como é que você avalia esse trabalho aí, feito aí, procurando, em busca de talentos aí do paralímpicos? Eu acho que o mais bonito do esporte paralímpico é o que a menininha falou ali. Antes as pessoas me viam, me julgavam, não sabiam como eu era, mas agora que eu estou fazendo esporte, eles estão vendo como eu verdadeiramente sou. Imagina como é que é a vida da pessoa com deficiência, tal, para ela superar todos os problemas que ela tem no dia a dia. Olha a importância que tem o esporte, né? Para ela ser vista pelas pessoas como, é tudo igual, nós somos todos iguais, e achei muito bonito o depoimento dela. Agora, o trabalho feito no Comitê Paralímpico Brasileiro está sendo muito legal, muito bacana. Meu irmão faz parte, cuida da parte de atletismo mesmo do Centro
de formação paralímpica e o que ele disse é muito interessante, porque você junta a mesma modalidade, mas você tem inúmeras deficiências diferentes. Então você precisa atender o menino que é cego, o menino que tem a deficiência intelectual e é tudo, a deficiência física mesmo, e todos são tratados da mesma maneira. Eu acho que isso é a coisa mais importante, mais legal e a maior lição que a gente tem que aprender do esporte paralímpico. Agora, a estrutura do CPB, que fica ali em São Paulo, é impressionante, de tirar o chapéu, e a coisa está funcionando muito bem. Sem dúvida. Marcelo, eu queria perguntar para você, como é fazer política pública, fazer política para o movimento paralímpico, para os alunos, os atletas paralímpicos? Está consolidado isso? Existe essa percepção? Existe. Muito realmente por ocasião do movimento do CPB, né, que você cria um espelho no topo da pirâmide, onde os atletas que estão na base almejam chegar dentro dessas competições esportivas, né? Lá, a título de estado, a gente fez nossos jogos escolares e inserimos pela primeira vez as Paralimpíadas Escolares dentro dos jogos convencionais. Mas aquela estrutura ali que a gente viu em São Paulo, a gente vê essa estrutura em outros locais? Existe o Centro de Formação Olímpica também do nosso estado, que é o Centro de Formação Olímpica, inclusive, e pelo Movimento Paralímpico do Estado, a gente mudou a sigla para CEFOP, Centro de Formação Olímpica e Paralímpica do Estado, que ele também adaptado, né, com acessibilidade para os diversos níveis, para exatamente fomentar o desporto paralímpico. E como você estava falando sobre a importância do desporto paralímpico, por quê? Que eu caracterizo muito. As pessoas com deficiência, elas já são superadoras de desafio no dia a dia. E o esporte nada mais é do que você superar desafios, superar seu adversário, ir além do seu limite cada vez mais. E isso é o dia a dia de uma pessoa que tem uma certa deficiência, seja ela intelectual, física, visual, auditiva. Então, a vida dela é uma superação. A partir do momento que ela se encontra dentro da modalidade esportiva, ela está no ambiente dela ali, ela está no ambiente dela. O que é que cabe a nós, poder público, é favorecer esse movimento, adaptar o que for de ser adaptado, porque requer uma atenção especial nas modalidades, requer uma atenção especial no implemento esportivo que tem que ser adaptado para aquilo, para que você possa oferecer de maneira saudável, de maneira segura, aquela prática esportiva. E aí o show eles dão. É emocionante você trabalhar com o desporto paralímpico. Agora, dia 22 de setembro, nós tivemos o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, foi um movimento nacional. Lá nós tivemos em contato com o CPB o nosso Dia Nacional dentro do Centro de Formação Olímpica e Paralímpica. Foi no Brasil inteiro. Foi no Brasil inteiro, foi uma atividade nacional. A gente teve modalidade de judô, basquete, cadeira de rodas e atletismo. E a vivência, os depoimentos que tem, os pais vindo depois nos agradecer, simplesmente o fato da criança estar ali podendo trabalhar uma prática esportiva é fantástico. E não acho que é fácil, não. A gente teve a experiência dos Jogos aqui do Rio e realmente as cenas impressionaram a gente, assim, por tudo que representam, né? Pela superação, pela conquista, enfim. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, queria agradecer a participação de vocês aqui no debate, foi excelente, mas antes da gente terminar, a gente vai conferir, claro, nossos memes. E vamos lá, desculpas para não treinar. Quem nunca, né? A gente vai ver agora. Tá aí. Tô só olhando, né? Conheço muita gente assim. Um descanso de vez em quando, até os profissionais merecem. Esse aí é o famoso Chapolin. Sempre tem uma tirada boa, né? E se você não corre, nada, pula ou joga em time, mas tem bom humor, você também deve se orgulhar de ser um campeão de levar as coisas na esportiva. E o debate vai ficando por aqui com mais uma série aí de memes que sempre alegram a nossa vida, né? A situação é complicada no dia a dia, mas o meme sempre dá uma... Quem não gosta, né? Dá uma quebrada na história, né? Eu agradeço a sua companhia, a sua participação. O debate fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Até mais.